Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É uma alegria contar com a sua participação em mais um estudo do Evangelho de João. Hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 11, um dos capítulos mais importantes desse Evangelho e também de toda a Bíblia. Acompanhe comigo a leitura do versículo 40 do capítulo 10 e, em seguida, vamos iniciar a leitura do capítulo 11 de João. Diz assim: Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: Embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs e Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. É assim que esse capítulo começa, com a história de um homem chamado Lázaro, aparentemente jovem, que tinha 2 irmãs, Maria e Marta. Eles viviam em Betânia, uma pequena cidade a alguns quilômetros de Jerusalém. Quando Jesus estava na região da Judéia e de Jerusalém, costumava se hospedar na casa deles. Foi o que aconteceu quando ele teve aquela longa discussão com os líderes religiosos de Jerusalém. Devia ser muito exaustivo e, aparentemente, à noite, Jesus ia descansar na casa desses seus amigos, a quem ele amava tanto. No final do capítulo 10, Jesus estava no lugar onde João batizava, onde João Batista costumava batizar. Hoje, se você visitar a Terra Santa, pode pegar um ônibus para uma viagem de 4 horas até o sul de Jerusalém e chegar às margens do Jordão, no lugar onde João Batista batizava. É justamente ali que Jesus estava no final do capítulo 10. O seu ministério estava florescendo ali, alcançando a liderança religiosa de Jerusalém. Esse era o lugar onde João batizava. Ele costumava batizar ali, e também era um lugar para onde muita gente ia, à procura de Jesus. Eles não iam para Jerusalém, eles iam para este local. E costumavam dizer: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Era neste lugar que Jesus estava, e ali começa a nossa história. O lugar era Betânia, onde Lázaro estava muito doente. A palavra doente, no original grego, sugere que o caso era grave. A palavra tem a conotação de doença de morte. Já falamos das 2 irmãs, Marta e Maria, quando estudamos os evangelhos. Você deve lembrar. No final do capítulo 10 de Lucas, Jesus estava indo para Betânia, para a casa destas 2 irmãs, talvez pela primeira vez. Você se lembra o que aconteceu no final do capítulo 10? Marta ia receber Jesus em sua casa e estava muito preocupada com que tudo desse bem certinho. A casa tinha de estar arrumada, os talheres separados, a louça impecável e tudo perfeito para mostrar a sua hospitalidade. Esta era a preocupação de Marta. Mas Maria não era como Marta. Para ela, Jesus estava vindo visitá-la. Jesus Cristo, o Filho único de Deus, a revelação do Deus único, estaria indo visitá-la. E ela queria estar aos pés de Jesus ouvindo tudo que ele tinha para falar. Você se lembra disto? Maria ficou na sala ouvindo o estudo bíblico e Marta na cozinha cuidando dos preparativos. Aí Marta veio como um foguete para o estudo bíblico, reclamando porque estava fazendo tudo sozinha e pediu que o Senhor interviesse a favor dela e, por favor, mandasse Maria ajudá-la na cozinha. Mas Jesus não tomou o partido de Marta. Ele amava Marta. Olhou nos seus olhos, eu tenho certeza, e com muito amor, ele disse: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta, com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária.
Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Estas duas mulheres se tornaram símbolos de dois diferentes tipos de pessoas no corpo de Cristo. As Marias são o tipo de pessoas pastorais, o tipo que esperam acontecer. As Martas são do tipo de pessoas práticas, que fazem a hora e não esperam acontecer. E, na minha opinião, precisamos desses dois tipos de pessoas no corpo de Cristo. Se não fosse pelas Martas, as Marias não teriam nada para comer. Por isso, não devemos criticar as Martas. Essas duas mulheres também aparecem no capítulo 11 de João. Essas duas mulheres se deparam com os dois problemas mais difíceis e insolúveis da vida: doença e morte. Mesmo diante de tanta tecnologia e avanços científicos e médicos, a doença e a morte são os dois únicos problemas para os quais o homem ainda não encontrou solução. O problema insolúvel destas duas irmãs era a doença de morte do irmão Lázaro. Esta é uma história muito bonita. Elas mandaram um recado para Jesus lá na região do Jordão, dizendo: Senhor, aquele a quem amas está doente. Observe que elas não pediram nada ao Senhor, apenas mandaram este recado. Elas queriam ter certeza de que ele estava sabendo o que estava acontecendo. Talvez só o fato do Senhor saber já lhes daria uma tranquilidade e elas não precisariam mais se preocupar. Elas tinham esse tipo de confiança e fé em Jesus. Eu tenho uma irmã mais velha do que eu, muito temente a Deus. Sempre que enfrentamos algum problema, ela diz: o Senhor sabe. Lembro-me que uma vez lhe respondi: tão bom, grande coisa, o Senhor sabe, o que adianta? Ajuda alguma coisa agora? Aí então ela me respondeu: você sabe que Ele é amor, onipotente e todo-poderoso. Por isso, se Ele conhece a nossa dificuldade e o seu amor é perfeito, e Ele tem todo o poder no céu e na terra, então tudo que precisamos saber é que Ele já sabe. Sabe, eu acho que essa era a posição das duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Elas tinham que ter certeza que o Senhor já sabia o que estava acontecendo. Agora preste atenção no que aconteceu quando Jesus recebeu o recado. Isso é demais. Depois de ouvir a mensagem das duas irmãs, o Senhor disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Esta frase de Jesus é interessante porque entendemos que o propósito de algumas doenças é a morte. Você já pensou nisto? Todos nós acreditamos, eu tenho certeza, que a Bíblia ensina que a eternidade é muito mais preciosa do que esta nossa dimensão temporal. A eternidade é melhor do que esse tempo limitado de vida que nós temos aqui. As Escrituras afirmam de várias maneiras e em muitas passagens que a melhor vida está reservada para a eternidade. É na eternidade que teremos os verdes pastos e as águas calmas e o cálice transbordante. Na eternidade os pastos nunca secam, as águas não ficam turbulentas e o cálice nunca se esvazia. Muitas pessoas refletem sobre este assunto e têm dúvidas. Como o Senhor nos leva para o estado eterno? Será que podemos escolher o dia em que passaremos para a eternidade? É por isso que o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Muitas pessoas interpretam este salmo como uma fórmula para viver aqui ou como uma ilustração para a morte. A chave para viver é poder afirmar que o Senhor é meu pastor. Quando o Senhor é meu pastor, nada me falta. Tenho pastos verdes e águas tranquilas, o meu cálice transborda. Como o Senhor se torna o pastor da minha vida? Ele entra em minha vida com o seu cajado de pastor e me acerta na cabeça, bem no meio dos chifres com este cajado, e aí faz-me repousar. Aquelas pessoas que trabalham com aconselhamento de drogados usam um termo intervenção. Eles dizem que não devemos deixar um viciado atingir o fundo do poço para começar a ajudá-lo. Da mesma forma que não esperamos uma pessoa com câncer chegar ao estado crítico para iniciar o tratamento. É necessário uma intervenção na vida dela.
Devemos tentar apresentar uma oferta a esse viciado impossível de ser recusada, forçando-o a pedir ajuda e buscar tratamento. Isto se chama intervenção. O Salmo 23 descreve uma grande intervenção de Deus. Está no Salmo 23, diz assim: me faz repousar. Esta é a intervenção. Geralmente Deus entra em nossa vida através dos problemas que não conseguimos resolver, através de coisas que são grandes demais para nós. E nesse momento nos rendemos e berramos: bé, bé! Senhor, eu sou apenas uma ovelha, é preciso que o Senhor seja o meu pastor. É assim que Deus entra em nossas vidas. É assim que Ele estabelece um relacionamento conosco. Sabe, quando a gente estuda esse capítulo, nós vemos a preciosidade que é pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Vemos como o Senhor Jesus tem poder para fazer todas as coisas. Nós vamos continuar a estudar o capítulo 11 de João no próximo programa, e você não pode perder. Capítulo 11 conta-nos que Lázaro havia morrido e que Jesus foi para lá, foi para a vila onde ele morava, para ressuscitá-lo. É muito interessante você observar como Jesus ficou tranquilo após receber o recado. Ele recebeu o recado que Lázaro estava doente, mas ele disse: tudo isso é para a glória, para que o Filho do Homem seja glorificado. E ele ficou mais 2 dias lá onde estava, esperando o momento certo de voltar. No próximo programa nós vamos ver o que foi que aconteceu quando Jesus chegou lá, onde as irmãs de Lázaro estavam e onde Lázaro estava sepultado. Eu sei que você não vai perder o programa, mas que lição importantíssima tivemos por aqui, hein? Podemos escolher repousar no Senhor Jesus, podemos escolher estar aos pés do Senhor Jesus, e este é o lugar mais seguro do mundo, estar aos pés do Senhor. Alguém já disse, o lugar mais seguro do mundo é caminhar na vontade do Pai. Vamos ficando por aqui, Deus lhe abençoe e não perca o próximo programa. Que lição importantíssima! Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.